Hoje nós trouxemos o Lourenço Taborda, que trabalha na MongoDB, então tem muita experiência para contar para vocês aí. E a gente estava falando um pouquinho antes da live, junto com o Denis, ele tem uns temas aí muito, muito bons. Então fiquem atentos, porque vocês vão curtir muito o conteúdo de hoje. Primeiro, Denis, boa noite, cara, tranquilo aí. Se você quiser apresentar o Lourenço, acho que você já teve um contato com ele aí mais profundo, aí pode contar para a gente também. Opa, pessoal, aí o Lourenço, né, Taborda, ele é Architect Manager da MongoDB e também ele deu aula na Full Cycle para mim, né, de banco de dados e de outros itens, né, então é bem bacana a didática dele e vocês vão gostar bastante, viu? E muito obrigado por estar aí participando aí com a gente, tá, Taborda? Que é isso, gente. Eu que agradeço. Denis, Wesley, muito obrigado pelo convite. Pessoal, boa noite. Obrigado por estar aqui comigo nesse horário. Eu sei que em plena segunda-feira, depois do expediente, não é fácil, né? Então, agradeço demais estar com vocês aqui. E, bom, eu preparei algumas coisinhas aqui que eu queria conversar com vocês e mostrar. E vocês também podem ficar à vontade para me interromper, para erguer a mão. Espero deixar com vocês alguns conteúdos interessantes, pelo menos quando eu olho, né? Quando eu selecionei o que eu queria mostrar para vocês aqui, eu achei que seria legal, que seria interessante. E deixa eu começar me apresentando, então. Eu vou mostrar para vocês o meu Linktree, né, com todos os meus conteúdos. Então, antes de mais nada, a gente fique à vontade para conectar comigo. O primeiro link aqui leva para o meu LinkedIn. Deixa eu colocar aqui no chat também. Se deu certo, eu consigo copiar isso aqui para cá. Beleza. Então aqui, gente, esse primeiro card, conectem-se comigo, um prazer a gente manter contato e dar continuidade na conversa. Eu atualmente estou gerente da arquitetura de solução na MongoDB aqui do Brasil. Então, eu estou muito orientado com grandes clientes da MongoDB aqui no Brasil. E aqui já tem alguns pontos interessantes de falar de MongoDB. Metade dos clientes da MongoDB, praticamente, é do mercado financeiro. Então, eu trabalho com bancos já muito bem estabelecidos, né, como, por exemplo, o Banco Bradesco, que é um caso público de sucesso da MongoDB já faz 2 anos. Eu também passei e passo, né, ainda frequento com alguma frequência o Banco C6. A gente teve mês passado, recentemente, aí um Developer Day lá no Banco C6, muito interessante, também é um caso de sucesso. ClearSale, Oliveira Trust, Grupo Boticário, né, então são alguns dos casos públicos de sucesso que eu tive o privilégio, né, a oportunidade de trabalhar, né, enquanto gerente da arquitetura de solução da MongoDB aqui no Brasil. Um pouquinho da minha trajetória. Eu tenho 22 anos de experiência. Eu comecei, na verdade, como analista de suporte. Saí da faculdade, trabalhei na ExxonMobil, né, petroquímica americana, como analista de suporte. Né, fiquei 3 anos lá. E aí, naquele momento ainda, né, da saída da faculdade, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer da vida. Estudei segurança, estudei Java, estudei redes. E no fim, entrei na Accenture e trabalhei com dados. Eu fiquei 10 anos na Accenture e fui desenvolvedor, analista, consultor e gerente de projetos da área de dados. E ali sim, eu me encantei com o trabalho de Data Warehouse na época, né? Então eu fiz muita modelagem de dados para Data Warehouse, né? As tabelas FATO, as dimensões, né? Eu fiz muito modelo estrela. E, consequentemente, isso me levou a trabalhar com o Banco Oracle, com SQL Server e com Sybase IQ, nessas implementações que eu trabalhei. E uma coisa vai puxando a outra, né? Uma vez que você modela e faz o seu Data Warehouse, você precisa preencher essa informação dos sistemas de origem. Então, eu trabalhei muito também com um desenvolvimento de ETLs. Então, trabalhei com Data Stage da IBM, com Power Center da informática, com Oracle Data Integrator e com Microsoft Integration Services. Eu sei que isso aqui já denuncia um pouquinho a idade, né, desse ferramental, né, mas foi isso muito do meu passado de desenvolvimento.
E eu também desenvolvi relatórios. Então, eu trabalhei com Cognos, MicroStrategy, ClickView, ClickSense, Tableau e Power BI, né? Isso em 10 anos de Accenture. Nos últimos 4 anos ali da minha vivência na Accenture, eu já estava numa posição de gerente, né? E aí eu trabalhei no Delivery Center de Recife. Então, eu trabalhava com entrega, né, com execução desses projetos, e tive a honra, né, de ter um time com 44 desenvolvedores na época, naquele momento, e todo mundo codando ETL, modelagem de dados, para diferentes necessidades de integração de dados e de data warehouse, né. Eu também surfei a onda do Big Data, né, então, desde aquelas implementações de Hadoop, Spark, lá do começo, até os lake houses mais modernos lá na Accenture. E aí chegamos já, uma história mais recente, né, 2018, após 10 anos na Accenture, eu fiz uma retrospectiva ali da vida, mais possibilidades de mercado, etc. Entrei na Oracle, participei de um processo seletivo na Oracle e entrei como arquiteto de solução, exatamente no momento em que a Oracle lançou o Oracle Cloud Infrastructure, o OCI, na sua segunda versão, né? Aí a gente tem que lembrar um pouquinho da história das nuvens, né? A Oracle foi o quarto big player, né? A quarta big tech que entrou, né, como provedor de nuvem, né? As 3 primeiras, AWS, Azure, né, e Google. E então eu entrei como arquiteto, né, na Oracle para trabalhar com OCI. Eu obtive as certificações, né, de arquiteto profissional, né, nesse período. E aí tive muita exposição já com tecnologias mais recentes, mais modernas, como Oracle Autonomous, que é o banco Oracle entregue como serviço, né, em nuvem. Trabalhei bastante com infraestrutura, né. Até hoje a Oracle tem uma proposta de valor muito interessante, que é processadores espetaculares, né, máquinas com alto desempenho e com um custo muito competitivo, né. Então eu fiz muito lift and shift de infraestrutura, né, que para uma pessoa de 10 anos de dados pode parecer um pouco estranho, né, mas eu acabei trabalhando também não só com a área de dados, com Autônomos, com o OIC, que é o Integration Cloud da Oracle, e com o Analytics Cloud, que é o visualizador de dados da Oracle. Trabalhei bastante com infra, né, então foi uma experiência muito interessante. E aí a carreira na Oracle me levou a gerente da arquitetura, né, gerente da arquitetura de solução da Oracle também, aqui no Brasil, focado em clientes do Brasil. E aí a gente chega em 2022, gente. Em 2022 eu achei que já tinha zerado a vida, né, na área de tecnologia, mas apareceu a MongoDB na minha vida, então eu entrei em 2022 na MongoDB como arquiteto, né, e aí eu já estava muito decidido a ter uma carreira de especialista, né, de trabalhar com MongoDB, na arquitetura de solução, conectando muito mais com dados, né, que resgata muito lá do meu passado de desenvolvimento lá na Accenture, e a vida vai nos levando também para uns caminhos interessantes, e eu fui promovido, estou como gerente, né, na MongoDB, né, atualmente, né, e aqui até pensando um pouco em carreira, às vezes a gente fica muito preocupado se a carreira é de gestão de pessoas ou se a carreira é de contribuidor individual. No meu caso, é a terceira vez, né, que eu experimentei 3 vezes contribuidor individual e 3 vezes, né, liderança de pessoas, né? E aí espero agora ficar um bom tempo mais ainda na MongoDB. Então essa é a minha trajetória, gente, de trabalho, né? Mas além disso, eu gosto bastante de comunidade. Então eu passo, né, sempre que eu posso participo do Developers Conf, né, do TDC. Gosto muito dos eventos, então ultimamente os eventos mais recentes que eu participei foram todos de MongoDB, os grupos de usuário MongoDB, o MUG, né, eu participo no MUG de São Paulo, no MUG de Santa Catarina, no MUG do Rio de Janeiro, nos eventos oficiais da MongoDB também, né, os últimos MongoDB .locals, que é o grande evento anual da MongoDB, né, tive o privilégio de participar aqui em São Paulo e também na Cidade do México, né. Aí aqui mais para baixo vocês vão encontrar as minhas palestras. Então tem palestra minha em espanhol, viu, Denis? Você me perdoa, eu estou falando espanhol lá o melhor que eu posso. Então, não, imagina, tá bem.
Tenho 2 vídeos meus aqui, né, em espanhol, né, falando de barra de busca, falando de hack, e também tenho as gravações dos meus vídeos aqui do Dr. Local São Paulo, esses 2 aqui, né. Esse de modelagem, gente, é o meu favorito, tá? O modelo de dados é um negócio que eu gosto de conversar bastante, né? Então, gosto muito, né, dos eventos. Ano passado também eu participei pela primeira vez do AWS reInvent em Las Vegas, né? Então me sinto muito, muito grato também de ter essas oportunidades, ter esse privilégio de compartilhar isso com vocês. Além disso, eu tenho 2 publicações, gente. Eu tenho um livro, Revolução Digital, né, que está disponível na Amazon, né? Fiquem à vontade para quem tiver lá o Kindle Unlimited, já está incluso lá, né? Onde eu falo muito nesse livro de transformação digital e conecto isso com um banco de dados. Esse é o meu livro mais recente, eu publiquei ele em janeiro de 2025, e eu coloquei nele as principais coisas que eu discuto no meu dia a dia como arquiteto de solução na MongoDB. E um ano antes, eu participei da jornada colaborativa também, e entrei como coautor e como curador do Jornada Cloud Native, né? Então, esse livro aqui ele é muito legal, ele dá uma visão de desenvolvimento Cloud Native, e aqui eu tive o privilégio de escrever 2 capítulos, um capítulo mais introdutório, e aí 4 capítulos específicos falando de AWS, de Google, de Microsoft, de OCI. Falo um pouco de MongoDB também, falo um pouco de Databricks, um pouco de Snowflake, né? Então na pegada de dados, né? Esse aqui também foi uma oportunidade, né, bem legal, então fica à disposição. E todo o restante aqui, gente, é tudo vídeo meu do YouTube, então tem bastante conteúdo. O Fala MongoDB é o podcast oficial da MongoDB aqui no Brasil, né? Isso aqui foi uma iniciativa, um projeto que a gente começou há 2 anos atrás, e já estamos agora com 27 episódios, tem mais 3 além desses, mais 4 além desses aqui. Recomendo vocês darem uma olhada. É o primeiro podcast da MongoDB no mundo que não fala inglês, né? Então eu tenho um carinho muito especial, né, enfim, de poder fazer coisa direcionada aqui para o Brasil, para a nossa comunidade. Às vezes eu me aventuro também a fazer algumas coisas em espanhol, porque eu acredito muito da gente falar localmente, né, o nosso idioma, né, e é claro, a gente tem que saber inglês para ler documentação técnica, para falar, para interagir com um colega que está na Índia, que está nas Filipinas, mas eu procuro sempre falar em português, no máximo em espanhol, porque eu quero ter essa proximidade, né. Então fiquem à vontade, gente, para dar uma olhada nisso aqui, no tempo de vocês, tem um monte de vídeos, né. Tem coisa aqui da Full Cycle, viu, Denis? As lives aqui da Full Cycle. Tem apresentação minha no TDC, e tem conteúdos também da comunidade aqui no geral, tá? Então, esses conteúdos aqui, gente, do Top Developers, que está o Pablo é arquiteto de solução sênior, trabalha no meu time, são os assuntos mais quentes, mais recentes, recomendo também fortemente depois vocês darem uma olhada, quando tiver mais tempo, né? E se tiverem sugestões de conteúdo, pode mandar para mim também. Tem toda aqui a minha discografia, né? Vou ser muito pretencioso aqui, né? O greatest hits, né? Dos conteúdos que eu acho interessantes. E eu atualizo isso aqui com uma certa frequência, assim, eu quero que a galera aproveite, né? Então fiquem muito, muito à vontade aqui para conectar comigo. Beleza. Falei da minha carreira, falei dos conteúdos, falei de comunidade. Deixa eu falar também, né, o Denis comentou da Full Cycle, gente. Então, eu dou aula de banco de dados na Full Cycle, e eu também dou aula de bancos de dados NoSQL na FIAP, no MBA de Engenharia de Dados, e eu também dou aula de modelagem de dados no MBA de IA, né. Geralmente eu pego uma disciplina por semestre, né, porque vocês sabem muito bem que o tempo é curto, né, mas sempre que possível eu gosto de ter uma contribuição, de deixar alguma coisa que eu acho interessante, que eu acho que pode servir para alguém dar uma olhada, tá? E falando nisso, né, deixar alguma coisa que pode fazer sentido, gente, tá rolando agora este programa de certificação da MongoDB em português, vai para a sessão de número 3.
mais ou menos a cada 20 dias, 30 dias, tem uma sessão ao vivo que fica gravada aqui dentro desse portal que eu estou compartilhando com vocês. E basicamente aqui vocês conseguem ter uma visão geral em português do que está rolando, dos conteúdos. Então aqui, ó, a gravação do dia 4 de março, do dia 18, dia 8 de abril é a próxima sessão, né, na semana que vem. Então fiquem à vontade para entrar, para participar. Como que isso aqui funciona? São arquitetos de solução que falam português, então tem pessoas brasileiras, tem pessoas de Portugal que estão conduzindo as sessões, e além disso, depois da sessão, você entra no MongoDB University e segue o conteúdo oficial. Então isso aqui serve muito para dar uma acelerada nos conteúdos principais, né, e sair daquela coisa de ver o vídeo em inglês, que é importante, que precisa seguir o formalismo da jornada de aprendizagem, mas aqui a gente está trazendo, né, essa pegada justamente de proximidade, fazer isso em idioma aqui do Brasil. Tá? Então, eu queria deixar muito o convite de vocês, fiquem à vontade para participar, para divulgar isso daqui, que eu acho muito legal. Gente, tudo bem até aqui? Perguntas, comentários? Super tranquilo. Já tem algumas perguntas aqui no chat. Aí não sei se você Sim. já quiser dar entrada Pode. nos temas e respondendo as perguntas no caminho, acho que faz sentido Pode falar, por favor, as perguntas. Ah, beleza, então vamos lá. Ah, sim. A primeira pergunta é sobre o MongoDB Atlas, né? Uhum. O que aconteceu? Descontinuaram alguns serviços, aí não sei se você tem alguma informação sobre. Tá, eu acho que você está me falando sobre Helm, né? App Services e Realm, né? Que são os serviços que estão no fim de linha. Provavelmente eles vão ser, se não forem descontinuados, serão agora em junho, né? Está no end of life. Então, para quem trabalhou, deixa eu até botar a carinha inicial aqui do Atlas, né? Então, esse aqui é o nosso MongoDB gerenciado pela MongoDB, entregue como serviço nos 3 provedores de nuvem, tá? O que tem aqui, gente? Tem o MongoDB Enterprise Advanced, que é a versão completa de MongoDB. Então, eu queria começar primeiro, eu vou dar um passo gigantesco para trás, mas eu vou chegar na resposta, né? MongoDB, geralmente, a gente começa a trabalhar com MongoDB Community, que é uma excelente porta de entrada da tecnologia. Então, para desenvolvimento, a gente entra no Community. Quando a coisa fica séria, a gente vai para a produção, vai para uma homologação, ou a gente vai fazer isso com Atlas, que é o que está na minha tela, ou com Enterprise Advanced. Então, principalmente para a gente que está aqui inserido em mercado financeiro, você vai fazer isso com o MongoDB, né, na sua versão completa e também com o suporte do fabricante. O Atlas é a versão gerenciada, então aqui vocês vão ver que tem todo um suporte de interface gráfica, tem suporte de linha de comando, que é o Atlas CLI, tem Terraform também, para quem gosta, para quem usa isso como padrão. Dá para integrar isso daqui com Backstage, enfim, tem uma integração muito, muito grande com os seus principais padrões corporativos, né? E o que aconteceu no ano passado? A MongoDB, pelo User Voice, que é o programa da MongoDB que pega os... Opa, pois não? Voltou. Caiu, acho que agora voltou. Opa, beleza. Eu estava justamente comentando, né, que a MongoDB no ano passado, né, por meio do User Voice, que é os feedbacks dos clientes globalmente, né? MongoDB hoje tem mais de 65 mil clientes no mundo todo, né? 75 mil pagantes, né? Se a gente falar de MongoDB Community, aí esse número a gente vai, um número muito superlativo. A estatística aqui no Brasil é mais ou menos como se cada um de nós tivesse feito download do MongoDB Community 10 vezes, né? Então tem lá 500 milhões de downloads, é um número bem elevado, bem superlativo. Mas cliente pagante, 65 mil. Qual que foi o feedback desses clientes? Que o foco deveria ser plataforma de dados. Então é por isso que MongoDB hoje está nesse formato que vocês estão vendo aqui na minha tela, e se você está me perguntando especificamente de App Services e de MongoDB Realm, que é um banco de dados que você embarca no celular, né, para aplicativos mobile, este serviço, de fato, ele foi descontinuado, né, e muito por conta dos feedbacks que foram recebidos da base total de clientes. Respondido? Super. E a segunda pergunta
Eu já uso o MongoDB na minha stack. É possível usar o MongoDB como banco vetorial? E quais as Sim, vantagens ou desvantagens com bancos vetoriais nativos? perfeito. Excelente pergunta. Aqui a gente vai ter que chegar primeiro, vamos relembrar da abordagem MongoDB para banco de dados, né? A abordagem da MongoDB é que o banco de dados seja de propósito geral, tá? Então, o que é um banco de dados de propósito geral? É um banco que vai fazer uma convergência de diferentes funcionalidades e modelos de dados dentro do seu motor. Quem, além de um MongoDB, é um banco de propósito geral? É o banco Oracle. Quem, além da Oracle? SQL Server, Postgres, MySQL. Quem são os bancos de propósito específico? Todos da AWS. Então, quando a gente está trabalhando em stack AWS, você vai ter um banco que é de chave-valor, outro banco que é de documento, outro banco que são os relacionais, que você vai usar um Aurora ou um RDS, conforme o seu sabor. Então, a gente olha a AWS como um grande exemplo de banco de dados de propósito específico e olha para esses outros bancos de dados, MongoDB e Oracle, sobretudo, como bancos de dados de propósito geral, né? A gente pode trazer isso também para os vetoriais que você está perguntando, né? Pegar um Vespa AI, pegar um Quadrant, né? Pegar bancos que estão se posicionando somente como vetor, né? Ou ainda, vamos pegar Neo4j, né, de grafos. Qual que é o ponto, gente? É o trade-off da arquitetura. E aqui tem um ponto muito legal da gente falar. Primeiro, não existe arquitetura de solução errada e não existe arquitetura de solução certa. Existe a arquitetura de solução que você decidiu para o seu propósito, o que você quer fazer. Então, os trade-offs, né, as contrapartidas da decisão. Quando você vai para um propósito específico, a sua arquitetura fica heterogênea. Você vai ter um monte de serviço para gerenciar. E a decisão que você tem que tomar é: eu quero tomar conta de 16 serviços diferentes, de 25 serviços diferentes, e ainda, se eu tenho meu transacional em Postgres, o meu vetor em Quadrant e o meu grafo em Neo4j, como é que eu vou integrar tudo isso e ter certeza que estão todos sincronizados? Então, quando você toma uma abordagem de propósito específico, a sua contrapartida é tomar conta de toda essa frota que você precisa ter na sua arquitetura de solução. Quando você usa um banco de dados de propósito geral, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui com o Atlas, vou mostrar aqui um app rodando, a gente tem uma simplificação de arquitetura. Então, hoje, quando a gente olha para o Atlas aqui, gente, eu tenho o processo MongoD ou MongoD, que é o MongoD rodando em memória. Eu tenho um outro processo que é o MongoT, que está rodando a Apache Lucene para a gente. Então, eu já tenho o Text Search embarcado aqui. E a mesma coisa para vetores. O vetor está rodando aqui também, né? Só para comprovar isso para você na prática, né? Eu vou entrar aqui numa coleção que eu tenho dados transacionais de uma aplicação e eu tenho um embedding. Então, olha isso aqui é louco, tá? Não, se for seu primeiro contato, né? A primeira vez que eu olhei isso aqui, eu achei muito louco, né? Então, olha só, eu tenho um documento de livro aqui, gente. Então, eu tenho meus atributos do livro, né? Então, aqui dentro eu tenho a edição, as dimensões, né? Aqui eu tenho esse padrão aqui, é o padrão attribute de modelagem, né? Isso aqui serve para a gente, por exemplo, fazer um e-commerce com diferentes produtos, né? Se você vender livro, pneu e laptop, né? Pneu tem calibragem, o livro tem edição e o laptop tem memória RAM. Como é que você faz uma modelagem de produtos tão distintos, né? Você vai criar um tabelão com 10 mil colunas? Não, você bota um padrão de modelagem como esse daqui, attribute pattern. Aqui eu tenho outras coisas que podem parecer assustadoras também, né? Eu tenho um array de autor dentro do livro, né? Que já me estabelece um relacionamento de um livro tem um ou muitos autores, né? Eu já desmistifico também uma frase, né? Que isso aqui é relacional, tá, gente? Os dados, por estarem em documento, não deixam de ser relacionais, eles continuam se relacionando entre si. A diferença é que aqui eu estou fazendo de um jeito diferente, que economiza I/O e CPU para a aplicação, né? Que é esse array aqui dentro, né? E chegando no ponto do vetor, que é a sua pergunta, eu trago os embeddings diretamente no mesmo registro. Então, imagina uma linha, olha que loucura isso aqui. Imagina uma linha da tabela, que é a nossa zona de conforto. Você tem tudo, inclusive o vetor.
né? Então aqui eu estou trazendo, isso aqui é um modelo da Vertex, né, que está usando 1408 dimensões, que na prática estão armazenadas junto do documento. Então, de novo, conectando com essa coisa do trade-off das arquiteturas, isso aqui é uma vantagem muito grande, porque na hora de eu usar essa informação na minha aplicação, que está rodando isso daqui, eu não preciso estar buscando vários bancos, fazendo várias chamadas e sincronizando ou coreografando isso para dar certo, né? Com uma única chamada, um único I/O, eu recupero tudo que eu preciso na tela da aplicação, né? E já que, falando de aplicação, isso daqui, esse cluster que vocês estão vendo, está suportando essa aplicação aqui, gente, né? E eu vou deixar esse GitHub com vocês, né, para depois dar uma olhada com muita calma, que isso aqui parece inofensivo, tá? Parece que é uma aplicação chata de uma biblioteca, eu vou cadastrar livro, vou fazer empréstimo de livro, devolvo o livro, procuro o livro. Mas a beleza disso aqui é o seguinte, olha o meu critério de busca aqui, gente. Livro de Java com tigre na capa. Eu tenho certeza absoluta, não tem nenhum documento com a palavra tigre escrito em português, nessa base de dados aqui que eu tô deixando com vocês. Mas com a mágica de um LLM da busca vetorial, né, a gente faz esse tipo, é uma busca de vetor. Exatamente, Paulo. Então aqui, ó, o código que eu estou rodando é isso aqui, gente. Tá vendo que tem um $vector search e esse comando ali, $vector search, ele está fazendo uso dos meus índices, né? Vocês vão ver que eu tenho índices aqui dentro regulares, então só tem um line ID, e eu também vou ter índices vetoriais de busca. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns índices. Aqui, ó, né? Eu tenho um full text search e um vector search. Estou vendo aqui, deu o pop-up, né? Repositório, gente. Tá aqui, ó. Eu imaginei, falei pro Denis e pro Wesley, cara, eu falei, se eu não chegar com o GitHub aqui, eu acho que essa call não vai valer a pena, essa live não vale a pena. Então, esse primeiro, gente, é este GitHub. Vocês podem entrar aqui, tem que estar logado, e eu recomendo fortemente, usa o CodeSpace. Vai aparecer um botãozinho para vocês aqui, Create CodeSpace, clica nesse botãozinho, ele vai gerar um CodeSpace igualzinho esse meu aqui que está rodando, tá? Então, esse app, gente, ele é o começo de tudo. Eu gosto muito dessa aplicação e eu uso ela muito na minha aula introdutória de MongoDB, tá? Então, aqui eu estou te mostrando na prática o seguinte, a minha aplicação, eu tenho um método aqui dentro, searchbooks, vai receber uma string, essa string é convertida em um embedding, e este embedding é utilizado dentro do comando, aqui dentro, né, cria um vetor, então estou fazendo uma query de vetores aqui, com candidatos máximos de 100, no índice vector search, limitado a 10 resultados. Né? Então aqui você vai ver o meu índice, né? Tá aqui, ó. Vector search é o nome da minha indexação. Né? Boa. Lourenço, bora. Te interromper só para pegar um pouco do tema que você falou, né? Você citou o embedding, né? Até para deixar na gravação também, você consegue dar uma explicada muito rápida só sobre o que é o embedding, até para a galera também se ambientar, para quem não conhece o termo? Com certeza, gente, com certeza. Então, olha só aqui a minha aplicação, né? O meu front, eu digitei livro de Java com um tigre na capa, né? E mandei ele fazer essa busca. Né? Quando eu faço uma busca nessa aplicação, deixa eu recarregar aqui, eu vou mostrar para vocês no terminal da aplicação tudo o que está acontecendo aqui. Então, eu recarreguei a página e ele rodou um getbooks aqui, trouxe 12 livros, né? Porque ele quer popular, né, 12 livros aqui nessa homepage. Se eu mandar de novo, livro de Java com um tigre na capa, ele vai fazer a busca vetorial, ele vai pegar esse texto, vai converter num vetor, e este vetor vai ser comparado. Então, beleza, ele trouxe aqui. Então, o embedding, gente, é pegar esse termo de busca que está aqui, ó, livro de Java com um tigre na capa, e converter numa estrutura multidimensional. Como fica isso no registro? É uma estrutura que vai ter esta aparência aqui que eu mostrei no começo. É isso aqui, ó. 1408 pontos distribuídos
no espaço. É um espaço multidimensional. Então, a gente tem um negócio chamado encoder e decoder, que basicamente é um LLM, é o Amazon Bedrock, é o Vertex, é um serviço que vai pegar esta informação, que pode ser texto, pode ser áudio, pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, pode ser um PDF, vai converter isso em vetor e o banco de dados vai fazer o cálculo de distância dos vetores que eu estou buscando com os vetores que eu tenho armazenados aqui na base de dados. Então, aí o começo da sua pergunta é por que usar MongoDB como um banco de dados vetorial, né? Então, primeiro, para você ter o melhor benefício, é você colocar o vetor junto dos seus dados transacionais, como está aqui, para a sua arquitetura ser enxuta, não ter que tomar conta de vários bancos de dados e do processo de sincronismo desses bancos de dados, né? E também porque MongoDB é multi-LLM, então você pode usar o modelo que você quiser. Basicamente, você vai descobrir pela documentação de MongoDB que o array máximo aqui de embedding é 8.192, né? Então, que atende todos os modelos atualmente. E aí você escolhe, quer usar LangChain? Perfeito. Quer usar o Bedrock da AWS? Maravilha. Quer usar Voyage AI? Tá ótimo. Quer usar Hugging Face? Tá tudo certo. Então, MongoDB é multi-LLM e é multi-cloud. Então, ele é agnóstico em relação ao tipo de IA que você está usando nessa aplicação e é agnóstico em relação ao provedor de nuvem. E eu acho que isso conecta muito também com o tema principal, como é que a gente escala essas operações. Quando eu falo de multinuvem, multi-região, multi-LLM, isso é o fundamento para a gente conseguir escalar uma aplicação, né, de forma massiva. Se eu quiser atender 1 bilhão de usuários, como faz faz a Amazon, faz o Netflix, essa aplicação que está aqui dessa biblioteca, ela poderia ser escalada, tanto do ponto de vista ali de código, né, de front e back-end, mas também do ponto de vista de banco de dados, né? Eu poderia crescer esse banco, né, horizontalmente, né, com sharding, se for necessário, para eu ter petabytes de dados aqui. Respondi, gente? 100%, 100%. Deixa eu aproveitar, eu quero deixar mais 3 GitHubs aqui, gente, pelo seguinte. Eu deixei o primeiro GitHub, que é esse daqui, vocês vão ver a aplicação funcionando. E eu vou deixar 3 documentações, se você seguir a documentação, já é um curso de você chegar e captar como é que usa índice regular, como é que usa Schema Validation do MongoDB. Isso é uma coisa interessante. Então, quer dizer que o MongoDB aceita qualquer coisa? Se você não colocar Schema Validation, sim, né? Schema Validation, Text Search, Vector Search. Então, eu vou deixar 3 GitHubs para depois vocês darem uma olhada com calma. Então, aqui tem o Full Text Search. E depois, por último, vou deixar isso aqui, né? Então, aqui está aqui aquele código ali, o Vector Search que está rodando, está aqui, no detalhe. Documentado. Deixa esses 3 aqui. Se vocês seguirem esses passo a passo, vocês chegam nesse mesmo resultado que está tendo aqui visual, né, nesse app. Aqui dentro, eu gosto de comentar algumas coisas. Primeiro, né, deixa eu pegar a classe livro, que está aqui embaixo, né? Então, eu estou dentro do model, né, da minha aplicação, pegar livro, né? Num primeiro contato, isso aqui também pode parecer um pouco estranho, porque a gente é muito acostumado e treinado a fazer o quê? Codar de maneira orientada a objetos e persistir de maneira, na terceira forma normal, né, de maneira de banco de dados relacional tradicional. Então, a gente já imagina que eu preciso trabalhar os dados de uma maneira separada, porque tudo vira tabela, e as tabelas têm que ter chaves estrangeiras entre si, e aí eu faço toda aquela normalização para chegar na terceira forma normal. E isso, na verdade, gente, é algo que faz muito sentido se eu quero economizar espaço em disco. Então, se a gente olhar o passado, o que aconteceu em 1972, né, para a Oracle lançar o primeiro banco de dados lá, que foi o Oracle 2, entregar isso para a CIA, né? Porque o problema da época, o problema dos anos 60, é que o mainframe tinha um custo absurdo de processamento, de memória e de persistência. Então, o COD, que é o autor, né, do paper do banco de dados relacional, ele fala que para você gravar a maior informação, a maior quantidade de informação possível
no menor espaço de disco é fazendo a terceira forma normal. Eu estou resumindo aqui de maneira muito grosseira o paper do COD, mas é mais ou menos isso que ele está falando para a gente, que era o problema de 1960. Se a gente for parar para pensar hoje, nos 4 provedores principais de nuvem, o serviço mais barato que tem é um S3, né, um armazenamento de objeto, Object Storage. E disco hoje não é a coisa mais cara. Disco hoje é um dos serviços, se você comparar com CPU, com memória RAM, está muito acessível. Então, o nosso problema da atualidade deixou de ser espaço em disco, né? O problema hoje é computação distribuída, é concorrência, paralelismo, a gente vive outra diversidade de dados, variedade, volatilidade. O nosso problema atual é outro, né? Então, quando eu estou codando uma classe orientada a objetos, vocês vão perceber que cada modelo de dados aqui feito, cada classe dessas, vira um documento em MongoDB. Então, essa definição aqui do meu livro vai coincidir exatamente com o documento. Dá uma olhadinha aqui, underline ID, title, year, cover, que é a capa do livro, gêneros, páginas. Se eu abrir o nosso documento, é exatamente isso que eu vou encontrar. Está aqui, ó. Cover, binding, underline ID, que é a chave primária, né? Tá tudo aqui. Então, no momento, isso é uma mudança de mindset, para mim, pelo menos, foi muito significativa. Codar de maneira orientada a objetos com o MongoDB significa modelar dados também. Então, aqui a gente começa a fazer uma coisa que não fazia, que é entender o padrão de acesso da nossa aplicação. Se a nossa aplicação tem um padrão orientado à escrita muito intensa e leitura infrequente, eu tomo algumas decisões de código de orientação a objetos que vão me levar a algumas decisões de modelagem aqui dentro, como, por exemplo, esse attribute pattern que tem aqui dentro. Ou ainda, eu vou embarcar autor dentro do livro, trazendo a chave primária do autor e o nome, porque eu preciso carregar isso na tela, né? Porque quando eu clico aqui para pegar o meu livro, eu só preciso do nome do autor. Está aqui, ó, Scott Oakes. Então, eu não preciso fazer uma junção em um I/O em 2 lugares, que é o livro mais a coleção. Eu faço isso aqui numa junção em repouso. E junção do dado em repouso é a mágica para economizar CPU, memória RAM, rede e deixar o app com uma aparência, com aquele sentimento de instantâneo, porque eu resolvo tudo num momento só, né? Então, conhecer o padrão de uso da aplicação, de cada tela, é muito valioso, porque a gente vai tomando esse tipo de decisão ao longo do código, e no fim, cada objeto nosso ali vai virar um documento em MongoDB. Pode usar o ORM? Pode usar o ORM, mas lembre-se, quando você importa uma biblioteca de ORM, você está terceirizando um pedaço do trabalho. Pode ser, de novo, trade-off, né? Quero terceirizar, né, com o Mongoose, quero terceirizar com Prisma, ou com algum outro ORM. Sim, estou ciente e desejo continuar. Ou não, quero trabalhar com driver de MongoDB, como eu estou fazendo nesse app, e aí, basicamente, vocês vão ver que o código aqui de MongoDB, ele acaba sendo uma extensão da minha linguagem original, né? Ele vai saindo como uma extensão aqui do meu JavaScript, ou do meu Java, ou do meu Python. Bom, mais perguntas, gente? Temos mais 2 aqui. Manda, por favor. A primeira é da Gabriela. Lourenço, você falou na parte do relacional que é possível fazer, ou seja, que o MongoDB você pode fazer os dados relacionais, né? Você acha que para fazer esse relacional, vamos ter tabelas com muito mais atributos? Essa é a primeira pergunta. Mas, com isso, reduzimos o número de tabelas? Segunda pergunta. Tá, perfeito. Vamos na primeira parte da pergunta, se é possível relacionar. Sim, é possível relacionar. Então, dá uma olhadinha comigo aqui, ó. Eu estou dizendo que este livro tem um autor, que é o Richard. E aqui eu estou trazendo a chave de identificação do Richard. Isso aqui é uma chave estrangeira para a minha coleção de autores. Então, se eu clicar aqui em autores, eu vou ter um documento maior, né? Então, o Richard está aqui. Esse cara tem um livro, né? Se eu pegar, por exemplo, a M10, tem 3 livros publicados, né? Então, os 3 registros de livro vão ter essa autora mencionada. Então, olha só que interessante. Aqui eu tenho um negócio que
você viu que no livro eu tenho a chave do autor e no autor eu tenho a chave dos livros. Esse tipo de coisa é algo impossível de fazer em relacional. Mas por que eu faço isso? Porque eu quero beneficiar uma experiência instantânea da aplicação. Porque se eu entrar na minha aplicação na página do autor, eu vou estar usando aquela coleção de autor que está aqui. Eu quero pegar todos os livros deste autor. Então, eu já faço isso nesse documento que está aqui. Então, a primeira parte da resposta é: posso trabalhar de maneira relacional, tradicional, com chave estrangeira em MongoDB? Sim, acabei de mostrar isso para vocês. Mas eu me arrisco a dizer, gente, e aqui minha experiência demonstra que trabalhar com MongoDB do mesmo jeito que você trabalha com um banco relacional provavelmente fará do seu projeto um fracasso. O seu MongoDB não vai entregar o desempenho que ele pode entregar com uma modelagem pensada de forma relacional. Isso é uma coisa muito importante de levar em consideração. Nós precisamos pegar os padrões de acesso da nossa aplicação. Se ela é intensa de escrita, é um conjunto de decisões. Aí vou deixar o jabá aqui. Olha o meu vídeo de modelagem de dados que está lá no meu Linktree. Eu falo muito sobre isso e vou te ajudar a decidir por um caminho ou por outro, né? Então, se a gente não muda o modelo de dados para coletar os benefícios da junção e repouso, da indexação regular que tem aqui, da indexação textual, da indexação vetorial que nós temos, e também tem que pensar o seguinte: a gente sai de um ambiente que geralmente é standalone, que é do relacional, que é a instância, né? A gente fala muito de instância de banco de dados. O que é uma instância de banco de dados? É uma máquina rodando. Então roda tudo dentro da mesma CPU e da mesma memória. É claro que lá no RDS você pode subir e pegar a maior máquina, mas ainda assim é o maior conjunto computacional. MongoDB já nasceu em 2009 pensando em computação distribuída. Então eu tenho várias máquinas fazendo o papel desta, abre aspas, instância. Vocês vão perceber que de Mongo a gente não fala instância, fala cluster, né? Por quê? Porque eu tenho no mínimo 3 máquinas trabalhando para entregar isso. Tá? Então eu tenho aqui uma máquina, esse 00 aqui, a gente pode entender que está na zona A, né, da Virginia AWS, que foi o provedor que eu botei aqui. O 01 está na zona B e o 02 está na zona C. Então aqui já tem um negócio, gente, que não existe no projeto tradicional dos relacionais, que é eu pensar, primeiro, usar em nuvem, e além disso, eu estou usando 3 data centers ao mesmo tempo. Ou seja, se eu tiver um problema na região, no data center número 1, no data center A, eu vou continuar rodando com o B e com o C, que estão aqui. Então, já é um banco de dados que nasceu pensado na era de computação distribuída da nuvem. Então, isso é uma coisa que, para eu conseguir coletar esse benefício, né, eu preciso ter essa compreensão de computação distribuída, né, dessa modelagem de dados que é orientada à intensidade de escrita e leitura. Ela não é mais orientada à terceira forma normal. Ela é orientada ao que a minha tela da aplicação faz. Uma regra geral de MongoDB costuma ser: o que a minha tela mostra é o meu documento. Então, aqui eu tenho o documento do autor. O que eu tenho agora, a tela do livro, que vou recarregar aqui, é outro documento. Então, geralmente, o relatório ou a tela da aplicação também serve como norte na hora de modelar essa informação. Esqueci alguma coisa da pergunta? Se vai diminuir a quantidade de tabelas? Vai, geralmente diminui. Vai diminuir sim. Dá uma olhada, vamos olhar de novo esse documento. Deixa eu ver onde que ele está. Aqui, ó. Se a gente pegar o documento do livro, vocês vão perceber que eu tenho mais de uma entidade no mesmo documento. Isso é uma outra coisa louca de pensar num primeiro contato. É como se numa linha da tabela eu guardasse livro, autor, gênero, avaliações desse livro, né? Aqui na minha tela mais para baixo eu tenho como botar as estrelinhas, né? Colocar os ratings do livro. E se eu fosse pensar em guardar isso em relacional, uma tabela livro, uma tabela autor, uma tabela de review, uma tabela de editora, que mais tem aqui? Uma tabela de gênero dos livros. E eu vou te mostrar esse documento. Você vai perceber
que está tudo junto, porque eu quero economizar junção. Então, reviews, as estrelinhas do livro, tá aqui, ó, 3 estrelas, 1 estrela, 5 estrelas. Gêneros, tá aqui, ó. Então, esse livro aqui é de atrizes, irmãs, mulheres jovens, mulheres professoras. Então, eu tenho a entidade gênero, eu tenho a entidade autor, eu tenho a entidade editora, que é o publisher, a entidade review. Então, se eu estou guardando no mesmo registro que é o documento 5 entidades, aquele seu modelo que você tem lá, milhares de tabelas, vai dar uma enxugada considerável. É esperado que você tenha uma diminuição do número de tabelas em relação ao número de coleções que você tenha em MongoDB. Se o número diminuiu, significa que você está no caminho certo e está fazendo um bom trabalho. Respondido? Maravilha, maravilha. Tem uma outra pergunta agora, Lourenço, do Giovanni. Alguma boa prática ali de como mantém os dados clonados redundantes ali em sync? Tipo ali o exemplo do autor collection e o autor no book. Sim, perfeito. A nossa aplicação tem essa responsabilidade. Então, se a gente dá uma olhada mais aqui em livros, deixa eu entrar aqui no controller do livro, né? Então, aqui dentro eu tenho uma série de métodos, né? Os get books. Deixa eu ver se eu encontro aqui um create book. Aqui eu vou dar só um insert. Atualização do livro. Excluir. Incrementar o inventário. Se o livro está disponível. Eu acho que no controle do autor eu tenho isso que você está me perguntando. Mas, basicamente, o resumo da minha resposta para você é a aplicação, no momento em que você vai fazer, por exemplo, uma operação de update nessa tela, se você tiver que trocar o nome do autor, né, era com H aqui, sei lá, Scott Hawkes, e não Oates, a aplicação vai mandar o update nos 2 lugares, no livro e no autor. Eu tenho esse código, acho que um pouquinho mais para cima ou mais para baixo aqui. Deixa eu ver, talvez está aqui. Não reserva. Mas basicamente aqui, para eu também não ficar catando milho aqui no código, mas o código vai fazer esse papel de atualização. E isso é uma coisa interessante, tá? Porque a gente abandona uma outra coisa, que é concentrar regras de negócio em Store Procedures e trazer isso para cá, para o controller da aplicação. Então, a aplicação vai me falar se eu tenho que mexer em livro e autor ao mesmo tempo, tá? E é ok você escrever nos 2 lugares, tá tudo certo. Você manda 2 comandos ali e tá de boa. Boa. Tem uma outra pergunta aqui do Hélio. Se Sim. tiver que atualizar os vetores em uma massa de dados gigante, não vai ter impacto na performance? Essa é uma excelente pergunta. Vai sim. O que acontece aqui, gente? É muito comum você começar com uma massa de dados e querer fazer uma vetorização, né? Para você ter essa estrutura que está aqui dentro. Tá? E, inclusive, isso aqui custa dinheiro. Tá? Você rodar essa operação, você está gastando tokens, né, com o seu provedor desse serviço. O que leva num outro caso de uso de MongoDB, que é você fazer cache semântico, tá? Você grava vetores, salva os vetores gerados aqui para economizar a chamada lá do seu LLM. O que vai acontecer quando você fizer uma escrita massiva de vetores? Você vai utilizar, no mínimo, né, essas 3 máquinas que estão rodando para essa operação. A operação de update e de insert vai rodar nesse nó primário. Então, a gente tem que entender qual é a quantidade de vetorização que você vai fazer, porque no momento que eu tenho, por exemplo, muita escrita acontecendo no nó primário, isso vai competir com uma escrita da aplicação, né? Uma transação feita, uma venda. Com a leitura, nem tanto, porque a leitura do meu catálogo ali de livros, né, ou do meu catálogo de produtos no e-commerce, ela seria servida pelos nós secundários. Mas sim, se você fizer uma vetorização massiva, você vai ter uma sobrecarga aqui e a gente precisa planejar como é que faz isso sem ter impacto, né, no ambiente produtivo. Mas ele é preparado, a gente tem como contornar, tá, esse tipo de situação. Lá no fim da história, a escrita compete, tá? A escrita vai competir.
Boa. Tem um outro ponto interessante que você comentou logo no início. Você falou que a maior parte dos clientes são do mundo, do universo financeiro, né? Uhum, E eu acho que desmistifica um pouco, porque muitos pensam que no mundo financeiro você usa somente bancos relacionais, né? Como, sim. né, MySQL e outros tipos de banco. Então, Uhum. se você conseguiria comentar aí algum exemplo de onde é bem utilizado o MongoDB em uma, não sei, em uma fintech, em algum serviço financeiro? Uhum. Sim, sim. Deixa eu voltar para cá também, fazer um jabazinho aqui dos episódios do podcast. A gente está no episódio 25, o episódio depois desse daqui é o episódio do Bradesco. E aí a gente detalha muito que a gente usa no Pix, extrato de Pix, execução de transação, tem Open Insurance. Se eu pegar um pouco mais para trás aqui, vai aparecer um episódio do Oliveira Trust, que está aqui, ó. Então, todas as transações, a geração lá do imposto de renda que cada pessoa que tem um ativo gerido pelo Oliveira Trust recebe, está aqui, tá? Clear Sale, que é o antifraude. A Clear Sale, a gente usa e não percebe, não sabe que está usando. Cada compra nossa tem o antifraude rodando, né, da Clear Sale. O link, você pega, vai pelo meu Linktree, Hélio, e aí você clica aqui e você cai no YouTube, tá? Mas Fala MongoDB. Se você botar Fala MongoDB no YouTube, você acha também, tá? Então, os casos principais, eu discuti muito, outro caso público legal, Agibank e Fitbank. Então, eu falei muito de instituição grande, né, Bradesco, vamos falar de uma instituição de um porte diferente, pegar o Fitbank. O extrato do Pix do Fitbank, eu mesmo pessoalmente trabalhei com eles lá para fazer em MongoDB. Então, a gente tem transação crítica rodando do mercado financeiro, normal, né? De uma maneira para a gente nunca mais esquecer. Cara, você usa como se fosse SQL Server, usa como se fosse Oracle. Mas, nunca copia o modelo de dados, tá, gente? O que eu quero dizer é para aplicação crítica, é para transacional. MongoDB é um banco de dados transacional, gente. Fantástico. Maravilha. Pessoal, mais alguém tem alguma outra pergunta? Algum outro comentário? Igualmente já estamos aí no limite da hora, mas não sei se alguém quer fazer algum último registro. Tuli uma, duas, então fechou. Eu posso falar mais 5 minutos? Que aí eu quero deixar uma aplicação pesada para vocês aqui, gente. Que é esse outro GitHub. Esse daqui eu acho legal, porque eu estou falando de antifraude semântico, antifraude 4.0, que é um assunto na indústria financeira que eu tenho percebido que tem tração, sabe? Eu discuto bastante isso. Eu apresentei esse material faz 2 semanas na Microsoft, no Summit de AI para a indústria financeira. O que tem aqui, gente, nesse outro GitHub? Eu tenho uma aplicação que vai simular tarefas de antifraude para a gente, pegando o benefício de MongoDB. Então, primeiro, deixa eu fazer uma operação aqui. A gente tem geralmente 2 papéis, né, no antifraude. Eu tenho o gestor de risco e o analista de risco. Então, se eu entrar aqui como gestor de risco, eu vou fazer 2 operaçõezinhas aqui interessantes. Geralmente, um problema comum é como é que eu atualizo uma regra de risco em tempo real, tá? Porque isso geralmente determina que você tem que mudar a tabela, então tem que dar um alter table. Se tem que dar alter table, o banco fica fora do ar. Se o banco fica fora do ar, o antifraude fica fora do ar. Você tem que fazer toda uma gmod, e essa coisa aí pode ser para um antifraude atual é meio ruim você atualizar o modelo daqui 3 meses de uma fraude que aconteceu agora, né? E aqui tem 2 coisinhas bem interessantes. Primeiro, o modelo documental está aqui, né, do nosso modelo, e essa tela faz 2 coisas. Ela me permite ouvir coisas em tempo real. Então, isso aqui é um change stream do MongoDB, que basicamente é você assinar uma coleção e receber todas as atualizações em tempo real. Se eu editar esse modelo e botar uma regra nova aqui,
nova regra. E aqui eu vou botar aqui, sei lá, retry, tentativas que, sei lá, transação que faz 5 vezes é uma fraude. Vou botar um negócio assim. Na hora que eu mandar o insert no meu modelo, do lado aqui eu já sensibilizei em tempo real, né? Claro que aqui está na mesma tela, mas você imagina, né, numa arquitetura complexa, sofisticada, que você já sensibilizou lá o modelo na ponta, que está avaliando em tempo real, passada de cartão, Pix em andamento, né? Então essa telinha aqui também é super simples, mas é para me mostrar duas coisas. Insert e update rodando, né, do meu modelo de risco de crédito desse lado, e já sensibilizando em tempo real quem estiver escutando isso com o MongoDB ChangeStreams. Tá? Outra coisa legal que tem aqui nesse app são as buscas. Né? Eu mostrei para vocês, nessa aplicação da biblioteca, uma busca vetorial. Né? Se eu voltar para trás aqui, né, nessa aplicação, que ela é bastante fundamental, vou pegar aqui o meu controle do livro, vocês vão ver que tem algumas diferenças, né, de código. Então, eu tenho, na última versão da aplicação, eu estou fazendo um $vector search, mas na minha versão anterior aqui, eu deixei só para fins de exemplo, eu estava rodando text search, que é o $search, uma busca diferente. E originalmente, né, esse old search books, eu estou fazendo um regex aqui, uma expressão regular, só para demonstrar o nível de sofisticação que a gente consegue entregar num app com o momento que eu botei MongoDB, né? Eu saio de expressão regular, posso ficar com text search, posso chegar em vector search e posso fazer as duas, tá? Que é o que essa aplicação aqui está fazendo. Então, se eu vier aqui vamos fazer um outro problema financeiro, é resolução de entidade, né? Quando você tira uma foto lá, você é quem você disse que você é mesmo, né? Se eu estou abrindo uma conta ou fazendo uma transação, resolver rapidamente se eu sou eu mesmo, e principalmente se eu mesmo está à borda, sou confiável ou não, é um problema difícil, né, de resolver. Eu vou pegar um usuário aqui, pegar essa politicamente exposta aqui, que é um caso curioso, mas eu poderia ter uma aplicação que vai fazer text search, vector search, e vai fazer um outro comando que é o rank fusion, que é a busca híbrida, que é o que eu tenho visto do ano passado para cá. Então, nesse primeiro ponto, primeira coisa aqui, eu estou querendo resolver quem se parece com essa pessoa. A primeira busca, a Atlas Search, é texto. Então, eu vejo pessoas que têm um nome parecido com essa outra pessoa, e ele vai me dar um score, né, desse indivíduo. Mas eu posso fazer também um vector search, e aí eu não vou mais comparar caractere a caractere, texto com texto. Eu vou fazer aquela busca de vetores, que é o começo aqui da nossa conversa, os embeddings, né, calculo distância vetorial. E no fim, eu posso fazer um comando chamado $rank fusion, que vai juntar o text search com o vector search, e eu pego ambos os resultados e vejo aquilo que faz mais sentido. Então, aqui eu quero mostrar rapidamente que com MongoDB Atlas, ou MongoDB Community na versão 8.2, você tem acesso aos 3 tipos de indexação: a regular, a textual, a vetorial, e pode codar algo tão sofisticado como o que está aqui, né? Fazer uma busca híbrida, né? Que é o estado da arte hoje de busca. Porque se você fizer só busca vetorial, lembra que LLM custa caro, né? Custa dinheiro e custa vários litros de água para aquela coisa rodar. Então a gente quer ser econômico. Como é que economiza LLM? Como é que eu economizo IA? Como é que eu economizo GPU? Botando coisas textuais e filtros fixos. Não tem mágica. Né? Então aqui combina o resultado de ambos os mundos. Aí tem uma outra coisa que a gente pode fazer, que está aqui em MongoDB, que é Graph Lookup. Né? Isso aqui, quando eu quero fazer rede de relacionamento, bate uma vontade incontrolável de usar o quê? Neo4j. Né? Daí, de novo, volta naquela conversa de trade-off de arquitetura. Eu quero ter vários bancos de dados ou quero ter uma arquitetura simplificada. Né? Então, eu consigo fazer uma análise de grafo dentro de MongoDB. Então, aqui parei de falar de vetor, estou falando de grafo, outra estrutura de dados. O comando que vai fazer isso para a gente é o Graph Lookup. Deixa eu pegar deixa eu avançar um pouquinho mais aqui. Essa arquitetura é legal, tá? O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu vou fazer um prompt para
fazer uma análise de crédito dessa pessoa já de uma maneira acelerada, né? E aqui no GitHub vocês vão ver que tem o desenho dessa arquitetura de solução. Está fazendo isso aqui, ó, né? Ele está indo, fazendo o fluxo de detecção, aqui o fluxo de identidade, né? Eu estou usando o Cloud aqui embaixo, aqui em cima, o Bedrock. Então esse app aqui também, dá uma olhadinha com muita calma, gente, porque ele faz coisas muito legais. Então ele gerou um prompt para a gente, está aqui, ó, né? Gerou um prompt. Ó, você é um especialista em anti-lavagem de dinheiro e conheça seu cliente, né? Ele analisou a pessoa, pegou os resultados de busca textual, de busca vetorial, de busca híbrida, pegou a rede dessa pessoa, que é o grafo, e, cara, vomitou todo esse prompt para a gente, mandou lá para o Cloud processou e montou toda uma análise de crédito dessa pessoa, né? Então, aqui dentro, a gente pode ter toda uma aceleração. Você está falando que o app aqui ele vai fluindo, você vai acelerando uma análise de crédito, não é para substituir um ser humano, mas é para deixar essa pessoa mais esperta ali, muito mais rápida para conseguir tomar uma decisão, se libera o crédito ou não, se faz a transação ou não para essa pessoa. Aqui tem uma outra coisa interessante também, eu quero ver se eu consigo mostrar o código para vocês. Identity Management. Deixa eu pegar esse usuário aqui. Aqui, beleza. Então, eu posso procurar a pessoa por nome, né, ou por IDs, eu posso procurar pessoas que se parecem com ela, né? Aqui aparece o detalhe técnico, tá, o documento da pessoa que está sendo buscado. Mas aqui, deixa eu pegar essa parte. Aqui, ó, aqui dá para ver exatamente o grafo gerado com o comando graph lookup. Que vai aparecer aqui embaixo, que é esse comando aqui, ó, tá? $graph lookup. Então, esse tipo de comando, gente, vai ficar incrustado aqui na aplicação, tipo esse $vector search que está aqui, tá? Ou como estava aqui, esse $search. Então, esse tipo de coisa a gente consegue fazer com um único banco de dados, que é o MongoDB Atlas. Então, deixo esse segundo GitHub aqui com vocês, e fecho aqui a talk, gente, deixando em aberto, deixando 2 vagas da Mongo para arquitetura de solução. Quem tiver interesse ou conhecer pessoas desenvolvedoras de software com conhecimento em nuvem, que com algum nível de experiência de pré-vendas e de interação com o cliente, customer face, tem vaga plena, que é essa daqui, aqui para São Paulo. Esse link aqui, gente, vai com o meu referral, vai com o meu carimbinho junto, então pode ficar à vontade para aplicar se você tem esses requisitos. E aqui tem vaga de sênior, tá? Então, fecho minha talk com o convite. Quem tiver interesse em MongoDB, 2 vaguinhas estão em abertas aqui para trabalhar com Américas, Brasil, Latam e Estados Unidos. Gente, é isso. Dito tudo isso, eu fecho aqui, fico à disposição para perguntas, últimos comentários, e é isso. Lourenço, cara, hoje, pessoal, fala aí, conteúdo premium, hein? Muito bom, né? Cara, parabéns aí, obrigado por trazer esse tema tão rico. Acho que mais do que falar sobre o MongoDB, você trouxe conceitos muito interessantes para a galera. Então, de verdade, só agradecimentos aí. Pessoal, e aí, vocês têm perguntas? Querem fazer algum comentário? Eu que respondemos todas as perguntas, então, Lourenço. Então, só que a última pergunta aqui, valeu a pena ficar aqui, gente, essa horinha juntos? Para mim é o que mais importa, tá? Agradeço. Certeza, com certeza. É um prazer conversar com vocês, fico à disposição para contatos futuros e desejo muito sucesso nos projetos, nos estudos e tamo junto, gente. Então é isso, Lourenço, Valeu. obrigado mais uma vez, cara. Pessoal, muito obrigado e bom descanso para vocês. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Abraço, boa semana. Boa semana, tchau, tchau.